Pois bem, vamos iniciar então nosso estudo para a escola dominical. Hoje nós vamos estudar a lição número 13 do primeiro trimestre de 2025. O título da nossa lição, Perseverando na Fé em Cristo. Bom, essa é a lição que encerra o trimestre, né? Na página 2 do material didático que eu distribuí aí para vocês, nós temos o nosso texto áureo, que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazerem estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Olha, então o apóstolo Paulo ele viveu um período em que, vamos considerar, muitos israelitas, eles não interpretaram corretamente a mensagem dos profetas. Então, ele é como uma pessoa que se destacava na interpretação das escrituras em Israel, afinal era discípulo do grande mestre naquele período, e depois que teve o encontro com Jesus, ele teve um esclarecimento para interpretar aquelas escrituras de maneira ainda melhor do que Gamaliel havia lhe ensinado. E quando fala aqui da estrela da alva, é um título de Jesus Cristo, porque estrela da alva significa também, ou estrela da manhã, como o Apocalipse chama, a verdadeira estrela da manhã, ok? Representava aquela estrela que era vista por poucos. Por isso, até a estrela da alva é um símbolo do arrebatamento da igreja, enquanto o sol da justiça é um símbolo que representa a manifestação de Jesus em que todo olho o verá. Ainda na página 2, a verdade prática diz: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Bom, nos dias do apóstolo Paulo, né, pegando o texto em que ele, vamos dizer, ali nos dias do Novo Testamento, como discípulo de Gamaliel, ele, naqueles dias, nós sabemos que eles tinham outros textos, que era uma tradição judaica, que até hoje é respeitado pelos judeus como um estabelecedor de doutrina. Ou seja, os judeus caíram num erro que os católicos também caíram, que eles começaram a acreditar que a tradição poderia estabelecer doutrina. Assim, eles estabeleceram a doutrina de que Maria não morreu, ascendeu aos céus. Isso faz parte da tradição. Bom, na página 3 eu coloquei aí a leitura diária e a leitura bíblica em classe. Como a revista ela faz um comentário textual, eu vou agora para a página 5 para nós podermos já iniciar a lição em si, a parte da introdução, que diz: as religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade, ou até mais que as Escrituras. Principalmente quando fala de a mesma autoridade, nós sabemos que existe um movimento no mundo, até entre alguns que se dizem cristãos, para compatibilizar a Bíblia com escrituras, por exemplo, judaicas, como o Talmud, que faz parte das tradições judaicas, né? Okay? Ou as tradições católicas,
né, estabelecidas nos concílios deles. Então, mas nenhuma escritura ela tem a mesma autoridade que a Bíblia, seja a escritura dos budistas, dos islamistas, qualquer outra escritura. Normalmente nós dizemos o seguinte, olha, segundo as escrituras, o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Colossenses que ele teria escrito uma carta aos Laodicenses. Essa carta, se ela não está na Bíblia, é porque ela não fazia parte do plano de Deus. Então significa que nessa carta aos Laodicenses, o apóstolo Paulo não teve a inspiração especial de Deus como ele teve na carta aos Colossenses e nas outras cartas. Então a Bíblia Sagrada, ela é a infalível palavra de Deus. Por isso também, nessa lição, eu vou falar um pouquinho sobre o liberalismo teológico, porque a base dele é desacreditar as Escrituras. Ok? Bom, o capítulo 1 diz: diante das heresias é preciso perseverança. Número 1, os falsos mestres. As duas epístolas a Timóteo, classificadas como justiça, como epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético. São refutações às heresias contra as fábulas ou as genealogias intermináveis, disse o apóstolo Paulo. Então eu coloquei aí na página 6 essas 3 referências que Paulo cita na carta a Timóteo. Ele diz, 1 Timóteo 1,4, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faça agora. Então, fábulas, né, que são histórias, né, criadas pelos homens e não fazem parte da inspiração divina, toda história contada pelo homem, vamos assim dizer, que não seja de inspiração divina, ela pode ser classificada como fábula. Nos dias do Novo Testamento haviam essas histórias, por exemplo, os judeus, eles diziam que Moisés, ele recebeu o Pentateuco e Deus também explicou o Pentateuco para Moisés. Só que o que Moisés escreveu da explicação divina, ele não colocou nas Escrituras Sagradas. Essas explicações ele passou para Josué e foi passando pela tradição, Josué passando para outro, chegou os profetas, Samuel, né, os profetas, e chegou até os dias do Novo Testamento. Até hoje, os judeus acreditam nisso, tá ok? Mas, na verdade, essa crença judaica, ela é classificada aqui pelo apóstolo Paulo como fábulas ou genealogias intermináveis. Também na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, ele disse: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Certamente o apóstolo Paulo tinha em mente exatamente as fábulas judaicas, porque Timóteo ele era descendente de judeus, ele era um israelita também, tá ok? Ele poderia ter em foco as fábulas gregas, mas o que mais atacava a igreja, vamos considerar, eram as fábulas judaicas. Na carta a Tito, capítulo 3, versículo 9, ele diz: mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Né? Então ele poderia, vamos dizer, dialogar, mas havia uma quantidade de debates que eles faziam que as pessoas
se ocupavam um tempo com aqueles debates, e o apóstolo Paulo está dizendo, olha, ele depois até prossegue dizendo, o homem herege, depois de uma ou duas admoestações, evita-o. Então, você dialogar com os hereges, até sobre essas questões de lei, não é errado, mas você não deve permanecer nesses debates. Como disse Paulo, depois de uma ou duas admoestações, evitam. O comentário prossegue. E a expressão falsamente chamada ciência. Bom, em 1 Timóteo 6:20, vamos então interpretar esse texto que o apóstolo Paulo fala de a falsamente chamada ciência. Eu coloquei em verde um comentário aí no final da página 6. O que é a falsamente chamada ciência em 1 Timóteo 6:20? Pois bem, irmãos, então o que é a falsamente chamada ciência aqui em 1 Timóteo 6:20? Eu comento, o termo guarda, neste versículo, é tradução do grego pulasso, e pode ser também traduzido por proteger, ou ainda montar guarda. Ok? Então aqui quando ele diz guarda o depósito que te foi confirmado, esse é o significado desse termo pulasso no grego, ou seja, no original em que o apóstolo Paulo escreveu. Na página 7, eu comento que o apóstolo Paulo diz, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos. Então, qual o significado do termo horror? O termo horror, neste versículo, é a tradução do grego ektrepo, e pode ser também traduzido por afastar-se de algo. Na nossa tradução, foi escolhido o termo horror. E quando ele chama ali a falsamente chamada ciência, eu comento, o termo ciência neste versículo é tradução do termo grego gnose e pode ser também traduzido por conhecimento. Certamente o texto deve ser entendido como conhecimento falso ou herético e não deve estar falando do gnosticismo. A revista propõe que o apóstolo Paulo esteja falando de gnosticismo. Olha, a epístola de Paulo a Timóteo, ela foi escrita próximo do ano 64 da era cristã. Nesse período, o gnosticismo, ele provavelmente ainda não existia. Se ele estava se desenvolvendo, como se acredita, né, ele, vamos dizer, ainda não era algo discutido na igreja. Ele vai se desenvolver provavelmente a partir do ano 80, 90. Ok? Então, o conhecimento falso, por exemplo, eu chamo a ciência por trás do evolucionismo como um conhecimento falso. Por quê? Porque os evolucionistas, eles afirmam coisas que não tem como ser afirmado relacionado à evolução dos animais, coisas que você não tem como experimentar, já que a ciência moderna, como ela é chamada, ela vai a partir de experimentos. Você tem que levar para um laboratório e testar. Se funcionou no laboratório, então isso é ciência moderna. Então, você pode aplicar a ciência moderna, tá bom? Ela é uma falsamente chamada ciência ou falsamente chamado conhecimento, porque é um conhecimento que ele é fundamentado na especulação. É fundamentado na especulação. Na página 8, eu coloquei aí também Tito capítulo 1, versículo 14,
para vocês verem, o apóstolo Paulo diz, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. As fábulas judaicas estavam sendo organizadas, existiam nos dias do Novo Testamento. O apóstolo Paulo ele foi criado, instruído nas fábulas judaicas. Ainda não existia a obra chamada Talmud. A obra chamada Talmud ela é organizada há 400 anos, mais ou menos depois de Paulo. Mas o Talmud ele foi organizado a partir de pergaminhos de textos que eram estudados nos dias do apóstolo Paulo e até antes de Paulo. Ok? Então, esse Talmud, que hoje ele é mais estudado entre os judeus do que a própria literatura bíblica do Antigo Testamento. Porque eles dizem algo semelhante ao que Charles Taze Russell falou sobre os seus comentários da Bíblia. Ele falou que entre ler só a Bíblia e ler os seus comentários, ou ler só os seus comentários, ele falou, então é melhor você ler os meus comentários, porque os meus comentários, disse Charles Taze Russell, eles explicam bem a Bíblia, não explicam nada. Jamais alguém poderá dizer que os seus comentários são mais importantes do que a Bíblia, que esclarece melhor que a Bíblia. Por que não? Porque a Bíblia ela é inspirada por Deus e o Espírito Santo tem um compromisso especial com essa Bíblia para explicar essa palavra aos homens que se dispõem a estudá-la, né? O item 2, a experiência apostólica. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra na sua segunda viagem missionária. Isso aconteceu depois dessas perseguições, e Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas perseguições, pois vivia na região e a sua mãe era crente, sem dúvida, membro da igreja. Eu comento em verde embaixo. Os tempos difíceis nos dias de Paulo e Timóteo eram de perseguição, mas nos dias atuais, os tempos difíceis são de corrupção doutrinária. E essa é uma questão importante. Então, se nós estamos estudando de perseverança, foque para os seus alunos também que nós temos que ter hoje perseverança na sã doutrina. Porque tem aí a doutrina das igrejas que batizam recém-nascidos, né, como católicas e reformadas, a doutrina da Babilônia apocalíptica, e nós temos que perseverar na sã doutrina, não abandonar o que nós aprendemos com os nossos pais, porque isso representaria uma apostasia. O item 3, entendendo o querer. O verbo querer em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. É mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração. É uma vida com propósito. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Primeira carta de Pedro 4,14. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Bom, a revista também, ela sugeriu, né, segundo Timóteo 3,12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição, seja perseguição física ou doutrinária.
O comentário em verde diz: Paulo e Timóteo sofriam perseguição dos judaizantes e dos seguidores de Diana dos Efésios. Hoje sofremos perseguição doutrinária dos ensinos protestante e reformado. Existem pessoas que estão se aproximando das igrejas protestante e reformada. Eu sempre esclareço para vocês. São igrejas que têm o batismo inválido, que é o batismo de recém-nascido, é o batismo da Babilônia apocalíptica. Lutero e Calvino foram todos batizados na Babilônia apocalíptica e não é correto nós estarmos ligados a essas igrejas. Então vamos permanecer na fé, significa para um cristão que vive na China, na Coreia do Norte, em alguns países da África onde a perseguição está terrível, significa perseguição física. Mas nós que estamos aqui no Brasil, ainda que estejam tentando organizar uma perseguição física contra nós, porém, graças a Deus, nós fomos guardados de serem organizados leis contra o Evangelho. A grande perseguição que nós estamos sofrendo é a perseguição doutrinária. No final da página 9, característica dos enganadores, que está no versículo 13 da leitura bíblica em classe. O termo usado pelo apóstolo Paulo para enganadores ou impostores é goes, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta. Lembrando, Septuaginta é aquela tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, realizada cerca de 200 anos antes de Cristo. Usado na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, enganador. Então, essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras, a falsos mestres. Em nada diferem dos falsos doutores. Nenhum deles teve futuro promissor. E ele cita aí, segundo Pedro, capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Eu coloquei um comentário aí interessante para vocês sobre esse texto em verde, aí na página 10. Ele diz: Pedro avisou que na igreja se introduziriam falsos doutores que introduziriam encobertamente heresias de perdição. Então eu vou explicar para vocês agora o que significa esse encobertamente. O termo grego utilizado pelo apóstolo, aqui traduzido por encobertamente, foi pareisago. Este termo descreve o método dos falsos profetas. Segundo o dicionário Strong, pareisago é a arte de introduzir heresias dissimuladamente, secretamente e com astúcia. Ou seja, o que os falsos profetas fazem? Eles colocam determinados ensinos que você às vezes lê aquele ensino e você não percebe a mentira, o engano que está por trás daquelas palavras. O comentário prossegue. Na prática, seriam doutrinas heréticas que a igreja não perceberia a mensagem má, pois esta estaria encoberta. O apóstolo Pedro prossegue afirmando que este método será usado para inserir heresias de perdição, termo que deriva do grego apoleia e, segundo o dicionário Strong, pode ser também traduzido como heresia que deteriora, causando ruína total. Quando o apóstolo Paulo diz que haverá falsos doutores, nos deixa o alerta para que a Igreja de Deus esteja atenta às heresias inseridas encobertamente, com a finalidade de deteriorar a sã doutrina. A finalidade, desse
texto, desse artigo, é identificar essas heresias na história da igreja. Então, você observe, vou citar para vocês alguns exemplos. Orígenes de Alexandria, ele disse que a humanidade e a divindade de Jesus uniram-se de forma perfeita, de maneira a tornar-se uma só pessoa. Ponto. Aí você pensa assim, irmão, bonito isso, né? Só que existe uma heresia que está encoberta nessa mensagem. Qual é? É a heresia que diz que tudo o que aconteceu com o homem aconteceu com Deus. Se ele se uniu em uma só pessoa, então você não pode dizer, por exemplo, que aconteceu algo com o homem e não aconteceu com Deus, Jesus Cristo. Primeiro que Orígenes foi além do que está escrito, porque em nenhum momento a Bíblia descreve como ocorreu a união entre a humanidade e a divindade de Jesus. Mas qual é a heresia encoberta? Segundo Orígenes, no deserto foi tentado o homem Jesus e foi tentado o Deus Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, mas eles pregam isso. Católicos, protestantes e reformados até hoje pregam isso. E a segunda heresia, que também católico, protestante e reformados pregam até hoje, é dizer que Deus morreu na cruz. Existe até um hino dos metodistas que diz: tu, ó Deus, que morreste na cruz. Sempre lembrando que metodista é a igreja calvinista, não é a igreja cristã. Todos os calvinistas pregam essa heresia. Então, coloquei uma explicação aí para esse texto que o apóstolo Pedro comentou e foi citado pelo autor da revista. Bom, o capítulo 2, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Número 1, de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? Bom, ele aprendeu do apóstolo Paulo, né? O comentário diz: o contexto em 2 Timóteo 3, 10 a 17, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, as escrituras sagradas que são inspiradas por Deus. Interessante que no versículo 14 o apóstolo Paulo emprega o pronome relativo de quem, em sabendo de quem o tens aprendido. No plural grego, tinon, literalmente dos quais. Isso permite as seguintes traduções: você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã, pois conhece aqueles de quem aprendeu. O primeiro é no Novo Testamento, na linguagem de hoje. O segundo, a nova versão. E depois, confiar naqueles de quem você aprendeu. Desde a infância. Seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Lloyd. E ao próprio apóstolo Paulo. As explicações das escrituras sagradas de forma, vamos dizer, perfeita, ele aprendeu com o apóstolo Paulo, que foi quem instruiu como obreiro no reino de Deus. Na página 12, eu comento: Paulo conhecia as escrituras do Antigo Testamento como poucos, mas foi esclarecido por Deus para compreender a chegada do Messias. O mestre do apóstolo Paulo, ou o mestre de Saulo de Tarso, que era Gamaliel, esse conhecia o texto do Antigo Testamento, mas ele não conseguiu interpretar corretamente a vinda do Messias. Paulo é que foi esclarecido por Deus nos seus estudos para chegar a essa conclusão. No item 2, permanecendo firme nas sagradas letras, ele colocou abaixo 2 textos para meditação, aí principalmente Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 8, que é um texto preciosíssimo para nós entendermos o monoteísmo.
em que está escrito, final da página 12 eu coloquei em azul, sempre lembrando que azul é um texto que eu dou destaque para vocês enfatizarem para os seus alunos. O versículo 4 diz, ouve Israel, o Senhor, sempre lembrando quando tem Senhor, tudo em maiúsculo, significa que no original hebraico está o nome de Deus Yavé, ok? Então ouve Israel, Yavé, nosso Deus, no original Elohim, é o único Senhor, que no original hebraico poderia traduzir é um. Por quê? Porque o termo Elohim é plural. E nós entendemos que está descrevendo a Trindade. O versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, amarás, pois, Yavé, teu Elohim, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Se você encontrar judeus, tem israelitas que eles colocam algumas fitas, tá bom? Nas mãos, principalmente entre os dedos, né? Firmando na mão, com parte das escrituras, em especial essa que eles chamam de Shema Israel, ouve Israel, que é o início do versículo 4. Ouve Israel, em hebraico, Shema Israel. E também Provérbios 22:6, que diz, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então a mensagem aqui é exatamente sobre ensino, que o apóstolo Paulo vai usar outros textos para instruir sobre como nós ensinarmos as Escrituras. O item 3, na página 13, diz, a Bíblia é divinamente inspirada. Está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. Versículo 16, na Nova Almeida atualizada. Bom, ele usa aqui a tradução dessa Nova Almeida atualizada. Eu coloquei ali abaixo, já na página 14, como está na nossa tradução, que eu prefiro essa tradução do que a Nova Almeida atualizada. A nossa tradução, na versão corrigida, ela diz, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Enquanto a Nova Almeida traduzida diz, toda a escritura é divinamente inspirada. Mas toda a escritura, vamos dizer, esse texto aqui que eu coloquei, ele é uma escritura, mas ele não tem a mesma inspiração que o apóstolo Paulo escreveu. Então aqui diz toda a escritura divinamente inspirada, ou seja, toda a escritura que Deus inspirou, como essa que o apóstolo Paulo escreveu, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Mas abaixo eu vou fazer uma exegese de cada palavra dessa para vocês. Então eu deixo mais à frente, tá bom? Aqui eu coloquei um comentário, vigiemos com o liberalismo teológico. Ele foi desenvolvido pelos protestantes e deve estar separado de nós. Nós devemos estar separados do liberalismo teológico. Por quê? O liberalismo teológico, ele ataca diretamente a inspiração das Escrituras Sagradas. O liberalismo teológico, irmãos, ele atinge até os judeus. Ele atinge até os judeus. Ok? Ele atinge até os judeus. Se você procurar na internet, tem uma entrevista com um rabino chamado David Volpe. É um rabino de uma das maiores sinagogas nos Estados Unidos. E o que ele diz?
o nome desse é um documentário chamado Padrões de Evidência, Patterns of Evidence. Você acha ele no YouTube. Ele diz que, por exemplo, ele não acredita que o êxodo aconteceu. Ele acredita que aquilo ali é uma ilustração, uma fábula criada. Quem foi que influenciou esse rabino? Foram os protestantes, foram eles que desenvolveram esse liberalismo teológico que diz que a Bíblia Sagrada é um texto inventado cerca de 600 anos antes de Cristo. Portanto, o êxodo que aconteceu lá em 1446 a.C., seria uma fábula. O liberalismo teológico, ele foi desenvolvido pelos protestantes. Por isso que eu falo que a igreja cristã, ela tem que tomar cuidado com esse liberalismo teológico. Tem que tomar cuidado com com essa aproximação com as igrejas protestantes, tá ok? O capítulo 3 diz, tendo as escrituras como fundamento. Bom, eu vou deixar aqui para vocês lerem depois o número 1, a autoridade apostólica. Eu vou à página 15, onde eu comento também, né? O liberalismo teológico considera a Bíblia Sagrada como um documento humano que deve ser interpretado à luz da razão, da experiência e da história. Okay? E eles desacreditam, por exemplo, que Moisés escreveu a Bíblia. Se você for pegar textos dos reformados, as faculdades reformadas, elas vão ensinar que a Bíblia é um texto escrito 600 anos antes de Cristo. Moisés, que teria vivido lá em 1500, 1446, 1400, ele não escreveu nada, eles dizem. É um absurdo, né? Tá bom? O item 2, eles falam de abrangência, e o número 3, ele chama de Manual de Deus. Ok? Bom, eu comento aqui o termo que ele utiliza para descrever ensinar neste versículo de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que é o que ele coloca ali como manual de Deus. Não? Ele coloca 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então, na página 16, eu comento aí sobre a palavra ensinar neste versículo 16, 2 Timóteo 3,16. O termo ensinar neste versículo é tradução do grego didaskalia, que pode ser traduzido por aquilo que é ensinado. O segundo termo que o apóstolo Paulo usa ali, que aparece na nossa tradução, é redarguir. Então eu comento, redarguir é tradução do termo grego elegchos, que pode ser traduzido como verificação pela qual algo é provado ou testado. Então, tirando do dicionário Strong, né, que é um bom dicionário de grego, que eu recomendo a vocês, então o apóstolo Paulo usa o termo didaskalia, ensinar, e depois o que a nossa Bíblia traduz como redarguir é verificar, provar se a pessoa aprendeu. Então pense isso na hora de ensinar o seu aluno. Então, ensine e faça a verificação, vá criando interrogações para ver se os alunos aprenderam. E depois o apóstolo Paulo diz também que é útil para corrigir. Então eu comento aí, o termo corrigir neste versículo é tradução do grego epanortosis, que pode ser traduzido por restauração a um estado correto. É lindo, né? O significado desse termo no grego, que o termo corrigir não traz todo o significado do termo grego. E, por fim, ele usa o termo instruir. Tá bom? Vou reler o versículo todo. O apóstolo Paulo diz:
toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e, por fim, instruir em justiça. Instruir em justiça. Então eu comento abaixo. O termo instruir neste versículo é tradução do termo grego paideia. Este termo foi bem explicado na revista Educador Cristão da CPAD, número 100, ano 26, do quarto trimestre de 2024. É um artigo de minha autoria, né? Eu recomendo a vocês que comprem para vocês lerem esse artigo completo, que é bem interessante. Ele diz: 740 anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo, um homem recebeu de Deus a missão de ensinar o seu povo, que é descrito como alguém cansado. O nome desse homem era Isaías. Ele se dirige ao povo, capítulo 50, versículo 4, afirmando que Adonai Yahvé me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. O termo erudita neste versículo é tradução do hebraico limud, que seria melhor traduzido por aquele que está acostumado a ensinar, ou ainda aquele que pratica o ato de ensinar. O profeta Isaías fez essa declaração próximo do ano 700 antes da era cristã. Cerca de 450 anos depois, estando os israelitas sob domínio grego, foram convidados a fazer uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, que ficou conhecida como Septuaginta. Essa tradução, solicitada por Ptolomeu II, cognominado Filadélfio, ou seja, amor fraternal. Ptolomeu II, que viveu de 309 a 246, governou o Egito entre 285 e 246, durante o domínio grego. E como era característico deste povo educador, eles estavam organizando na cidade de Alexandria a maior biblioteca do mundo de então. Ele fez questão de financiar escribas judeus que se dirigiam ao Egito e concluíram essa obra próximo do ano 250 a.C. Essa importante obra traduziu o termo hebraico limud, que Isaías disse que Deus, no caso, lhe deu uma língua limud, ou seja, uma língua, na nossa tradução, erudita. Então ele traduziu esse termo limud pelo termo grego paideia. Olha, o mesmo termo que o apóstolo Paulo utilizou para descrever esse instruir em justiça, que a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Tá ok? Então, esse termo limud, lá de Isaías 50, é o mesmo termo que o apóstolo Paulo utiliza aqui. Tá bom? Bom, e qual é o significado desse termo paideia? Eu prossigo aí no final da página 17. Era o conceito grego de educação elementar aplicada a uma criança. O filósofo grego Platão, que viveu de 428 a 348 a.C., afirmava que paideia gerava no homem a essência de toda a verdadeira educação, ou ainda o desejo e a ânsia de se tornar um cidadão perfeito. E o ensina a mandar e a obedecer, tendo a justiça como fundamento. Então você entende por que o apóstolo Paulo está usando este termo paideia, né? E prossigo. Com toda essa profundidade, podemos dizer que o termo paideia traduz bem o termo hebraico limud. A paideia trata dos fundamentos do ensino, e o limud trata daquele que aprendeu satisfatoriamente e assim pode transmitir o ensino. A Septuaginta uniu o profeta Isaías e o filósofo Platão. O primeiro, um grande mestre da lei de Deus, enquanto o segundo,
um grande mestre da filosofia grega. E a conclusão? A Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade e não somente para a Igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aderir à nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a Igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso das nações.